O que fazer quando uma pessoa próxima a você não está cumprindo as orientações de prevenção do coronavírus? O que você sente nesse momento é raiva? Quer aprender a lidar melhor com essa situação? Então fica aqui com a gente. Eu sou Márcia Verônica, sou psicóloga, terapeuta racional, emotiva, comportamental. E se você acredita que a racionalidade pode te ajudar a lidar melhor com essa crise do coronavírus, já deixa seu like. E se você quer saber como, já se inscreve no canal, que aqui a gente vai dar algumas dicas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre raiva. Quem está no planeta Terra e consciente de tudo que está acontecendo à nossa volta, provavelmente já passou por uma situação do tipo: pessoas próximas a você na rua não estarem respeitando a distância de segurança, pessoas que você está vendo espirrando sem o uso de máscara, pessoas que de fato talvez estejam minimizando os riscos da doença. Ver isso tudo vai caracterizar uma situação de injustiça, vai caracterizar uma situação que você vai julgar como errada. E diante de situações desse tipo, é comum que a gente sinta raiva. Só que imagina, a raiva, segundo a perspectiva da TREC, é uma emoção negativa não saudável. Mas por quê? Para explicar isso, eu vou usar as cartas de psicoeducação emocional, segundo a perspectiva da TREC, desenvolvida pela psicóloga Maria Celeste Airaldi. Lembrando, a alternativa emocional que a TREC propõe para a raiva é a irritação, ou seja, também é uma emoção negativa, porém saudável. Quais que seriam as diferenças entre elas? Vou ler para vocês o que o material traz. Em situações de raiva, nós temos como consequências cognitivas superestimação da ideia deliberada e mal intencionada por parte dos outros, incapacidade de ver o ponto de vista dos outros, percepção de si mesmo como absolutamente correto, percepção dos outros como absolutamente errados e planos de vingança. Além disso, a raiva leva a consequências comportamentais como agressividade física ou verbal, comportamentos passivo-agressivos, respostas agressivas redirecionadas a um objeto ou a um animal ou a uma pessoa, ações vingativas. A alternativa saudável seria a irritação. Como consequência cognitiva da irritação, nós temos consideração adequada do grau de intencionalidade e maldade dos atos dos outros, consideração de si mesmo como provavelmente correto, consideração dos outros como provavelmente errados, capacidade de ver o ponto de vista dos outros, aceitação do comportamento inadequado dos outros quando for o caso. E como consequências comportamentais, nós temos solicitar desculpa dos outros assertivamente, afastamento razoável e não agressivo da situação desagradável, enfrentamento do problema e assertividade. Voltando para o tema do vídeo, a gente entende que diante de situações de pessoas que de fato não estejam cumprindo as orientações, de nada vai adiantar a raiva. A raiva é inclusive uma emoção que leva a gente pro contato físico. É possível que você já tenha sentido raiva e tenha percebido um impulso na direção do outro, né? Como se você quisesse partir para a briga. Isso vai aproximar o contato. Então, de cara, é justamente o que a gente não quer nesse momento. Então, vamos então pensar um pouco mais e pegar algumas dicas para a gente lidar com essas situações. Pensamentos que são gerados nessa hora. Como é que a pessoa não percebe? Tem que ter cuidado. Será que ela quer morrer? Tá espirrando? Fica em casa. Tá com suspeita? Põe a máscara. Isso tá errado. As pessoas deviam estar seguindo isso. Eu tô fazendo a minha parte, mas não adianta nada, porque olha todo mundo, ninguém tá nem aí. A premissa que ancora toda a teoria da terapia racional emotiva comportamental é a seguinte: nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos e pelo que nós sentimos. Eu não controlo, inclusive, alguém que está jogando um cano aqui pela janela. Voltando, nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos, agimos e sentimos. Nós não somos responsáveis pelo que os outros pensam, sentem ou fazem. Isso é muito importante para a gente poder avançar no raciocínio desse vídeo. A gente está passando por um momento único, um momento inédito,
onde a gente está aprendendo dia após dia o que funciona, o que não funciona. As medidas de proteção, elas estão mudando dia a dia. Coisas que a gente não gostaria de estar passando estão acontecendo. Algumas regras estão sendo impostas e a gente está seguindo. Outras pessoas também estão recebendo as mesmas orientações e não estão seguindo. Além de toda a crise viral que de fato a gente precisa aprender a manejar, está tendo uma outra crise que são as possíveis crises nas relações humanas. Por diversas razões, as pessoas não vão aderir às orientações. Uma dica que eu te dou é: começa se questionando por que as pessoas deveriam seguir as orientações. Uma dica: fuja do óbvio. Talvez só de ouvir essa pergunta você já tenha pensado em milhões de respostas. Por que a pessoa deveria se preocupar com a prevenção? Mas não é óbvio? Tem gente morrendo, o vírus se alastra numa velocidade altíssima, são cuidados simples de higiene que podem prevenir o contágio. A pessoa tem que pensar nela, é a saúde dela, tem que pensar na gente. São respostas muito boas que convencem boa parte das pessoas, mas não convencem a todo mundo. Eu costumo sempre dizer que o óbvio para mim não é óbvio para os outros. A gente chega num ponto que não vale a pena insistir para mudar. A gente sabe que no Brasil ainda não está acontecendo, mas em algumas regiões do mundo já tem multas, penalidades gravíssimas por pessoas que descumprem as ordens de prevenção. É possível que isso chegue no Brasil em algum momento, mas ainda não. Campanhas são extremamente importantes. Passar informação para as pessoas é extremamente relevante. A todo tempo, se você tiver a oportunidade, já tiver tido essa consciência da prevenção, fale com pessoas, passe informações, passe dados, mas entenda que talvez isso não seja suficiente. Para lidar melhor com essas situações que hoje te geram raiva, a primeira coisa a ser feita é você mudar. Mas como assim? Se eu estou seguindo tudo direitinho? Não, eu não estou dizendo mudar os seus comportamentos, os seus hábitos de prevenção. Mantenha-os, por favor. Mas é mudar a tua forma de demandar, de exigir das pessoas que as pessoas cumpram. Foi muito difícil montar o roteiro desse vídeo, porque é óbvio que as pessoas têm que aderir, né? Eu posso dizer que eu não sinto raiva, mas de fato eu entendo que é óbvio que a gente precisa aderir. E justamente por ver que pessoas não estão vendo que isso é tão óbvio como deveria ser, né, eu tô aqui para tentar ajudar você a convencer o maior número de pessoas possível. Que lindo que seria se as pessoas só tivessem o estoque necessário em casa, se a gente tivesse álcool gel suficiente para toda a população, se as pessoas tivessem água tratada em casa. Ou seja, tem muita situação que de fato é passível da gente interpretá-las como injustas, como erradas. Não ache que a proposta desse vídeo é a gente enxergar coisas maravilhosas onde não tem. O ponto é: quem não enxerga um motivador não vai aderir à mudança. E por mais que a gente seja didático, mostre informações, as pessoas não vão aderir. Depois de eu já ter tentado mostrar para você que talvez todo o seu discurso não dê em nada, eu vou pedir para você aceitar essa premissa. Vamos às dicas? A primeira dica é justamente essa: aceite que seu discurso e suas orientações talvez não dê em nada. A segunda dica é: tenha certeza que você já está praticando a primeira dica para avançar para a terceira. É difícil porque é óbvio que todo mundo tem que se conscientizar, é óbvio que os dados estão aí para não deixar ninguém mentir, é óbvio que as coisas estão acontecendo, não é uma pandemia fake. As coisas realmente saíram do controle e estão matando pessoas como eu e você. Eu estou partindo do pressuposto de que todas as orientações sanitárias de cuidados, prevenção, isso tudo você já conhece e talvez você já tenha usado isso para alertar essas pessoas. A terceira dica é: busque argumentos emocionais. Tem uma frase que eu realmente não sei de quem é, que diz que o que afeta é o afeto. Essa frase, ela mostra justamente o poder de afetação, de mobilização, de engajamento que o afeto, que as emoções têm sobre a gente. Se é uma pessoa mais próxima a você, talvez você já conheça boa parte da vida dela, dos seus interesses. Então tenta buscar algum argumento emocional que você tenha boa chance de impactá-la. A quarta dica é: leva a pessoa a imaginar um cenário caótico. Sim, exatamente esse que você vê acontecendo quando alguém espirra do teu lado
ou quando alguém gruda em você na fila do supermercado. Só um detalhe, não coloca a culpa desse caos na pessoa. Tá vendo? Se o fim do mundo acontecer, vai ser culpa sua. Mas leve a pessoa a imaginar o caos. Só uma outra dica: o caos para você, às vezes, não é o caos para ela. A gente está na quarta dica e já tem diversas observações. O ser humano, ele é múltiplo. Ele vai entender da forma que ele quiser. E por isso que eu bato sempre na tecla da primeira premissa. Você só pode controlar o que você pensa, o que você sente e o que você faz. A quinta dica é: aceite o fato de que falar dados hoje relacionados ao coronavírus é algo extremamente desagradável. A gente não está falando de uma coisa simples, a gente está falando de morte, de uma doença que ainda não tem cura, de um alto risco de contaminação e de letalidade de pessoas queridas muito próximas a nós. Sim, é desagradável falar sobre isso, mas nesse momento é importante ser didático, é importante deixar claro as consequências possíveis que já estão acontecendo em outros países e que já começaram a acontecer no nosso, para que a gente possa ser impactado o mínimo possível. Outra observação, eu falei seja didático e use dados objetivos. Vamos tomar muito cuidado com fake news, com ideias distorcidas, coisas que às vezes não funcionam e estão sendo alardeadas como que funcionam. Dados que às vezes não têm a menor veracidade. Num ambiente caótico como a gente está vivendo, é importante a gente ter clareza e propriedade das informações. Mas não é para tocar o terror, para deixar todo mundo em pânico. Simplesmente seja didático. Não faça juízo de valor. Simplesmente transmitam os dados. É nesse momento que as pessoas vão contra-atacar, dizendo que você está exagerando, dizendo que a coisa não é bem assim, que olha, tá todo mundo bem, que o pânico vai acabar com as pessoas. E aí vai a sexta dica: aceite a sua irritação, aceite a sua indignação. Afinal de contas, é injusto com você, sim, que está tomando todos os cuidados. A gente está diante de pessoas que de fato estão tendo comportamentos inadequados no momento. São comportamentos que estão errados, são comportamentos que estão colocando em risco não só a vida delas, mas também a vida de todo mundo. Eu vou colocar para vocês na tela a cartinha da raiva e agora a cartinha da irritação, para que vocês vejam como é o comportamento do corpo nessas duas situações. Em nenhuma das duas situações o personagem deve estar sentindo coisas agradáveis. É desagradável sentir irritação, mas é uma alternativa mais saudável à raiva. A partir do momento que você aceitar que o ser humano é falho, você vai deixar de sentir raiva e você vai sentir irritação. A irritação nesse momento ela é a emoção mais adequada para situações de injustiça, para situações onde a gente entende que algum comportamento está errado e não que a pessoa está errada. A partir do momento que você começa a interpretar que não é o comportamento da pessoa que está errado, mas é a pessoa que está errada, você vai sentir raiva. Essa raiva ela não vai te ajudar em absolutamente nada. Vai ser muito difícil você tomar comportamentos assertivos onde você vai colocar limites claros para as pessoas. E a mensagem que você vai passar para a pessoa de que não é ela quem está errada, mas sim o comportamento dela, vai fazer com que você consiga mostrar para ela que você não quer mudá-la, você quer mudar um comportamento. Isso, de alguma forma, é um processo também de acolhimento às pessoas, de entender que pessoas pensam, agem e sentem diferente da gente em determinadas situações. Não quero de forma alguma parecer leviana, os riscos estão aí. Às vezes a gente se afastar totalmente de alguém, por mais próximo, querido, importante na nossa vida que seja, porque essa pessoa está tendo comportamentos inadequados nesse momento, não significa que a gente não goste dela, não significa que a relação acabou. Você não vai estar fazendo um juízo de valor dela, mas sim do comportamento dela. Algumas frases que podem ser úteis para você colocar esse limite, colocar isso de uma forma assertiva, eu vou deixar aqui na descrição. Eu entendo que para você é difícil mudar um hábito da noite para o dia, eu também não queria estar passando por isso, mas eu estou tentando e me esforçando ao máximo para conseguir me engajar nessas dicas de orientação, justamente para me prevenir e prevenir pessoas como você que são importantes para mim. Eu ficaria muito triste se eu ou você pegarmos essa doença e viermos a desenvolver sintomas e talvez chegar ao óbito.
É realmente uma situação que eu não gostaria. Por isso que eu tô decidindo me afastar, para tentar me preservar. Sugiro que você faça o mesmo. Eu vou ficar muito feliz se depois dessa crise toda a gente pudesse encontrar, pudesse abraçar e seguir a nossa vida. Mas por enquanto eu tô tendo que tomar essa decisão pro meu bem e pro seu também. Essa seria uma boa proposta para falar com pessoas que a gente tem intimidade, que a gente tá próximo. Mas com pessoas na rua que de fato a gente não tem como controlar, a melhor dica é: redobre os seus cuidados. Fique atento, saia o mínimo possível, mas não entre em confusão. A confusão vai te levar ao contato, que é o que a gente quer prevenir. Para você simplesmente não ter esse impulso de agressividade, aceite que as pessoas são diferentes de você e que talvez não tenham ainda percebido a importância dos cuidados com a saúde. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.